Senhoras e senhores, boa noite. O meu nome é Ana Carolina Lopes, eu faço parte do Núcleo de Comunicação e Marketing da Anhiggs, e é com muito prazer que damos início a mais uma caravana digital Anhiggs. Nós solicitamos que mantenham os áudios e as câmeras desligados e que todas as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas através do chat. Neste ano em que a Anhiggs comemora 70 anos, o nosso tradicional projeto de descentralização de atividades científicas está sendo realizado totalmente de forma virtual. E com esse novo formato, as seccionais e as sociedades de especialidades atuam cada vez mais de forma integrada, atendendo às necessidades de cada região e com uma maior área de abrangência. Neste mês, o tema Atestado Médico, Peculiaridades e Limites na sua emissão será abordado pelos palestrantes Dr. Fábio Dantas Filho, médico do trabalho e chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e doutora Tatiana Della Justina, perita médica e conselheira federal efetiva do CFM. Esta edição da Caravana Digital conta com a promoção da Associação Médica de Santo Ângelo, Associação Médica de Carazinho e da Associação Médica do Noroeste, além do apoio da Unimed Noroeste Juí, Unimed da Fronteira Oeste, Noroeste Santa Rosa, Unimed Planalto Central Geral de Cruz Alta, Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho e Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Seção Rio Grande do Sul. Eu gostaria de convidar agora o diretor administrativo da Anhiggs, Dr. Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, para realizar uma rápida fala de abertura. Boa noite, Dr. Dirceu. Nós temos mais uma vez o agradecimento a ser feito através da Diretoria de Assistência e Previdência, encabeçada pelo Dr. Rogério, pelo grupo de colaboradoras que nos acompanham nessa caravana, e gostaríamos de dar início nessa circunstância, particularmente enobrecida pela participação dessa dupla de palestrantes, e vamos encaminhar o início através do Dr. Fábio Dantas Filho, médico do trabalho, que realizou a residência em Medicina do Trabalho pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialização em Medicina do Trabalho pela URGS, é mestre em endocrinologia pela URGS e doutorando em pneumologia pela mesma universidade. Tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, professor de Medicina na Universidade Vale dos Sinos, onde coordena a disciplina de Saúde do Trabalhador. Também é professor convidado dos cursos de especialização em Medicina do Trabalho da URGS, da Universidade de Fortaleza. Atualmente integra a diretoria de normas da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho. É chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas e integra o Grupo de Trabalho Estratégico de Enfrentamento à Covid-19 do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, junto à sua diretoria. Com a palavra, doutor, por gentileza. Bom, é um desafio muito grande para mim estar aqui, ao mesmo tempo que é um grande prazer, e agradeço imensamente o convite na figura do Dr. Dirceu, agradeço também estar aqui na presença da doutora Tatiana. É um desafio para mim falar sobre esse tema, estando ao lado de uma conselheira do CFM, então imagino que vai ser uma grande diversão aí, para mim também um aprendizado e para vocês que estão do outro lado. O outro desafio foi tentar condensar um tema que tem tantas peculiaridades, tantos detalhes, em tão pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma disciplina nas pós-graduações em que eu leciono, em que eu dou aula em 2 módulos de 8 horas sobre atestação médica. Então, condensar tudo isso em 15 minutos realmente é muito difícil. Então, eu procurei pensar as coisas que eu acho que são mais importantes, que vale a pena a gente ressaltar aqui, relembrar, né, também para os colegas que estão aí no front, no dia a dia, atuando, né, nas mais diversas especialidades e situações nessas relações ético-profissionais na vida médica. Então, eu coloquei como tópicos aqui, que vou falar brevemente sobre definições envolvendo o ato de atestar, questões éticas, legais e jurídicas,
quais são os deveres, direitos, alguns limites, conteúdo, questões envolvendo sigilo, CID, diagnóstico, e algumas questões hierárquicas que muitos médicos desconhecem em relação ao peso, ao poder do atestado médico, que em algumas situações pode ser diferente entre diversos médicos, dependendo da posição que esses médicos ocupam. E como a comunicação entre médicos pode ser feita através da atestação. Inclusive, temos uma norma que foi editada neste ano de 2021, que é bastante interessante nesses aspectos também. Eu vou acelerar um pouco, porque eu acho que vai ser realmente pouco tempo, mas, por favor, me interrompam, né? Coloquem alguma coisa no chat ali se vocês acharem que está demais. Atestar envolve basicamente 3 grandes pilares, né? É uma questão técnica, precisa saber medicina, precisa conhecer a história natural da doença, envolvem questões legais e principalmente questões éticas. Então, esse tríplice pilar vai ter uma relação muito forte na fundamentação do ato de atestar. Toda vez que eu falo sobre atestado médico, eu gosto de citar exemplos, porque não adianta só falar em normas, né, leis, sem falar algo corriqueiro do nosso dia a dia. Então, botei de propósito aqui um entorse de tornozelo, né? Meus alunos sabem que eu gosto muito de falar de entorse de tornozelo, porque é uma coisa que está muito presente no mundo da medicina e principalmente no mundo do médico do trabalho, né? A gente, além de ter que entender um pouco de ortopedia e principalmente de saúde mental, a gente tem que entender a história natural dessas doenças, as mais prevalentes. E eu gosto sempre de começar fazendo essa pergunta. Se você atendesse um entorse de tornozelo no seu consultório, quanto tempo de afastamento para que essa pessoa se recuperasse você orientaria que ela precisaria em relação ao seu trabalho? Aí as pessoas ficam ali pensativas, né, e respondem os mais perspicazes, que vai depender da gravidade, obviamente, né? Em medicina, a gente tem que entender a gravidade das coisas para a gente saber qual vai ser a conduta, qual vai ser o nosso manejo. Só que quando a gente olha pelo olhar da saúde do trabalhador, além da questão da gravidade, a gente também tem que entender qual é o trabalho que essa pessoa exerce. É diferente eu ter, por exemplo, um entorse com uma gravidade leve para uma pessoa que vai fazer um trabalho meramente burocrático, sentado durante horas de frente para um computador, do que um trabalhador que vai, por exemplo, caminhar por vários quilômetros e tentar levar caixas num centro de distribuição, por exemplo, de medicamentos, em que ele carrega caixas de 10, 15 quilos por vários metros e precisa colocar nas prateleiras, enfim. Então, o tempo de recuperação também vai variar de acordo com a condição de trabalho ao qual esse trabalhador vai ser submetido. Então, propositalmente, eu falo que a gente precisa entender um pouco de medicina, de ortopedia, eu preciso classificar quanto à gravidade desse entorse, porque a partir dessa classificação eu vou saber qual é o tempo médio na história natural da doença e na história natural do tratamento que eu esperaria que, em média, um indivíduo como aquele que está à minha frente no consultório precisaria para se recuperar. Quando eu acrescento esse outro fator, que é o fator trabalho, eu gosto muito desse livro, The Medical Disability Advisor, editado pelo Presley Reed. A gente usa bastante na medicina do trabalho. Vocês vão ver que eu tenho um viés aqui ocupacional muito forte, tá? A gente acrescenta esse tema, então, que é o tipo de trabalho realizado. Se eu tenho um trabalho, por exemplo, muito pesado, eu posso precisar de um tempo ideal de afastamento para um entorse simples, entorse grau 1, sem ruptura de nenhum dos ligamentos, pode chegar a 21 dias. Se essa pessoa desenvolvesse um trabalho sedentário, ela precisaria, por exemplo, de 7 dias de afastamento. Então, aqui já vem um aspecto muito importante do atestado médico, que é a relação entre o ato de atestar e realizar o ato médico completo, com uma boa anamnese, um bom exame físico e ter um conhecimento adequado daquela condição para que o ato, para que a atestação seja a mais correta possível. Quando a gente olha, por exemplo, o caso de um entorse grau 3, em que a gente pode ter, por exemplo, a ruptura de um ligamento, de 2 até de 3, esse tempo de afastamento, apesar de o Presley Reed ter colocado aqui num trabalho muito pesado, esse tempo pode chegar a 112 dias, os ortopedistas vão querer me corrigir aqui e dizer que, na verdade, esse tempo pode ser ad eterno. Eu posso desenvolver, inclusive, dor crônica e não conseguir nunca mais ter o desenvolvimento adequado daquela função daquele tornozelo. Então, em medicina, a gente não pode criar regras tão rígidas, porque as coisas variam bastante. Quando a gente fala sobre atestado, às vezes é bom falar sobre o básico, né? O que é o atestado? O que é o ato de atestar? Muitos pensam que atestado médico só envolve o tempo de afastamento do trabalho.
Por que eu estou frisando isso? Porque um aspecto fundamental do atestado médico, eu vou mostrar mais adiante a vocês, é que ele é uma obrigação ética. Então, quando a gente acredita que o tempo de afastamento não é necessário, é muito comum esse tipo de situação em pronto atendimentos, pessoas que corriqueiramente buscam um pronto atendimento na visão do médico para se encostar ou para emendar uma sexta-feira com um final de semana para não ir ao trabalho. E se eu não quiser atestar tempo de afastamento para uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma náusea, um vômito que a pessoa diz que tem e eu não consigo comprovar? Isso é uma situação extremamente corriqueira no dia a dia, principalmente de quem lida com pronto atendimento. Eu sou obrigado eticamente a atestar? Sim, você é obrigado eticamente a atestar. E eu vou mostrar por que e como, mas não necessariamente atestar dias de afastamento do trabalho. Então, o que é o atestado médico? É um documento que se faz alguma atestação de algo que é verdade, de um fato, ou a existência de uma certa obrigação, no caso, emitido por um médico. Ele pode ser feito em qualquer papel, desde que tenha a identificação correta e adequada conforme a nossa norma. Não precisa ter timbre. É muito comum situações em que o paciente diz que o atestado não foi aceito porque não tinha o timbre da empresa ou o timbre do hospital. Eticamente, legalmente, isso não cabe, tá? Não é necessário ter timbre para que o atestado seja considerado um atestado médico. Então, eu já emendo aqui com o artigo 91, né, do Código de Ética Médica, entre as vedações, é vedado deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou seu representante legal. O ponto central aqui é, houve um ato médico, houve uma consulta, se este paciente solicitar uma atestação daquele ato médico, é obrigação ética que o médico dê. Não é possível fazer qualquer tipo de majoração para emitir o atestado. Há histórias, e muitos já devem ter ouvido falar, de médicos que cobram para atestar, depois de terem realizado uma consulta. Isso é uma infração ética. A resolução do Conselho, eu já peço que vocês, então, observem com atenção a resolução 1658, porque ela é a resolução base da atestação médica. A gente tem a 1851, que eu vou colocar logo adiante, que acrescenta uma estrutura de atestado médico que, de forma geral, se orienta que o médico deva seguir para encaminhar à Previdência Social. Porém, a resolução base continua sendo a 1658. Ela traz no seu primeiro artigo, o atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo o seu fornecimento um direito inalienável do paciente, como eu mencionei, não podendo importar em qualquer majoração de honorários. Então, o atestado médico serve para várias coisas, mas o destaque que eu queria trazer nesse slide aqui é só colocar que o atestado médico não pode ser exigido como atestado de saúde ocupacional para um médico que não está imbuído do papel de médico do trabalho. Por que eu estou trazendo isso? É um aspecto interessante sobre a atestação médica. Porque não é incomum médicos que atuam em postos de saúde, pronto atendimentos, serem solicitados por pacientes a emitirem um documento dizendo que eles estão aptos para o trabalho. Eles passaram num concurso, entraram numa empresa e a empresa mandou um documento e pediu que ele levasse no médico do posto. O médico do posto fica perdido. Puxa, será que eu estou cometendo alguma infração se eu não emitir esse atestado, se eu não fizer um exame médico, um ato médico e disser que esse paciente está apto ou inapto para o trabalho? Então, eu já esclareço aqui para vocês. Existe uma forma de atestado que é específica da medicina do trabalho, que se chama ASO. O atestado de saúde ocupacional, ele é normatizado pela NR7, uma norma regulamentadora bem específica, e ele é direcionado a médicos que estão no papel de médicos do trabalho. Por que eu digo no papel? Porque não precisa ter o título de especialista em medicina do trabalho para executar atividades que dentro de empresas que necessitam a emissão de ASO, desde que haja um médico do trabalho que coordene aquela atividade. Este médico do trabalho, sim, precisa ter a sua especialidade registrada no conselho. Então, o ASO não é atribuição do médico do SUS. Mas eu posso me negar a fornecer um atestado médico se eu realmente realizar uma consulta, um ato médico no posto para aquele paciente, para aquele candidato, eu não posso me negar a atestar.
só que eu só vou atestar o que eu identificar. Eu não conheço os riscos daquele local, daquela empresa, ou daquele concurso, e eu não posso correlacionar esses riscos com nenhum exame de controle, que é uma coisa que a NR7 exige para que nós emitamos o ASO. Então, atestar aptidão laboral não é atribuição do médico do posto de saúde. Porém, se o médico do posto de saúde realizar uma consulta a um paciente que a solicita, mesmo que ele esteja são ou sã, este médico vai ter que atestar aquilo que ele identificou naquela consulta em relação à sanidade. Até qual limite? Até o limite que ele achar que pode ir eticamente, corretamente, que ele identificou a partir daquela consulta. Então, é importante que, quando o atestado seja fornecido, isso precisa estar registrado em prontuário. O prontuário é a grande defesa do paciente, o prontuário também é a grande defesa do médico, e é ali que vão estar registrados os atos executados pelo médico. Então, se o médico fornecer um atestado, é importante que ele relate esse atestado emitido e a sua respectiva autorização, quando envolver dados sigilosos, no prontuário médico. Quando se elabora um atestado médico, é obrigação ética do médico estabelecer o tempo de repouso estimado. Por que eu estou falando sobre isso agora? Porque não é incomum, em situações, por exemplo, de hospitais terciários, emergências superlotadas, situações de altíssima gravidade, que pacientes que busquem essas emergências são atendidos por situações de menor gravidade, tenham alguma dificuldade na emissão do atestado, que tenha um tempo de afastamento adequado. Esse exemplo que eu cito no início, do entorse, é muito comum. Uma pessoa vai com um entorse grau moderado a um pronto atendimento, uma emergência enorme, como é o caso do HPS, às vezes ela tem dificuldade de ter o tempo de afastamento total para aquela recuperação concedido. O que ocorre em algumas dessas situações comumente? Eu não quero generalizar, mas ocorrem essas situações, eu acho importante fazer a conexão aqui com o que eu tenho a trazer de contribuição para vocês. Esse paciente recebe um dia de afastamento e a orientação é que ele busque o médico do posto para continuar a investigação, ou que ele busque um especialista, principalmente quando esse entorse está entrando ali no grau 2 ou no entorse grave, talvez precise de uma correção cirúrgica. Então, esse tempo de afastamento não é dado na primeira consulta. E, às vezes, o paciente é muito humilde, não tem condições de ir no especialista, ou vai demorar muito tempo através do SUS, ele não consegue aquele atestado a tempo hábil, ou de forma completa, para que ele possa dar entrada, por exemplo, na empresa, ou direto, junto ao INSS, a um auxílio-doença. Caso, por exemplo, de um entorse grave, que ele vai precisar de 45, 60 dias de afastamento, que vai precisar de uma intervenção cirúrgica, eventualmente ter uma imobilização, ter sessões de fisioterapia até que possa colocar o pé no chão. Então, são situações bem delicadas, e eu reforço aqui que, sim, é uma obrigação ética do médico que atenda, independente do local que ele atenda ao paciente, fornecer o tempo de repouso estimado necessário para a recuperação. Eu poderia falar muito sobre esse tema, eu gosto muito de falar das questões psiquiátricas, não é incomum a gente receber atestados como médicos do trabalho, por exemplo, orientando o tempo de afastamento indeterminado. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos na graduação que evitem esse termo indeterminado. Ele não é proibido, ele não está errado em algumas circunstâncias, mas é de bom tom e também eticamente é adequado que se coloque um tempo estimado, por exemplo, para que tenha um resultado, um determinado tratamento que está sendo substituído. Eu estou tentando, por exemplo, o terceiro antidepressivo e eu tenho uma perspectiva de retornar com esse paciente daqui a 45 dias, talvez seja interessante eu atestar que daqui a 45 dias eu irei reavaliá-lo e que, portanto, ele precisará ficar afastado 45 dias. Outro ponto importante, exemplo de hoje, tá? De ontem, na verdade, no meu serviço lá no Clínicas. Recebemos um atestado de um podólogo. De forma alguma, querendo desmerecer o trabalho do podólogo. Ele é, inclusive, fundamental. Toda atestação ela é válida, ela pode ser utilizada pelo médico para compor a sua decisão. Porém, numa empresa, a atestação de um podólogo ela não vale para abonar faltas ao trabalho. Então, traz aqui a nossa resolução que só aos médicos e aos odontólogos, devidamente inscritos nos seus conselhos, é cabido, então, a atestação para abono de falta ao trabalho. O médico, no caso da minha equipe, usou a informação que foi atestada ali pelo podólogo, estava muito bem escrito o procedimento que foi feito, realizou o ato médico de fazer uma boa avaliação daquele dedão, com aquela unha encravada, avaliou a história natural da doença e conseguiu entender
qual foi o cronograma, qual foi o processo, qual foi o resultado da intervenção daquele podólogo. Então, é bem importante, médicos e odontólogos têm essa premissa, essa prerrogativa. E depois de 15 dias de atestado, vai para o INSS, certo? O seletista, aquele profissional que está vinculado, por exemplo, tem uma carteira assinada, a empresa é obrigada a pagar 15 dias de afastamento. Depois eu vou falar sobre a questão de ser consecutivo ou não. Após 15 dias é uma prerrogativa da Previdência Social, desde que cumpra aqueles requisitos, tem uma questão de carência, eu não vou entrar em detalhes. Porém, muitos médicos acham que só podem atestar até 15 dias, porque a partir do 16º dia é uma prerrogativa do perito do INSS. Isso não é verdade. Está lá na resolução, está no nosso Código de Ética Médica. É uma obrigação ética colocar o tempo total estimado de afastamento. Este parecer, este atestado, que leigamente alguns chamam de laudo, eu vou fazer um laudo para o INSS, esse atestado vai subsidiar a decisão do perito, que pode discordar de você como médico assistente ou até médico do trabalho. Então, existe uma decisão autônoma do perito se vai conceder ou não benefício previdenciário, qual é o benefício previdenciário e por quanto tempo. Mas é uma obrigação ética de todos os médicos colocarem o tempo correto, estimado, de afastamento. Esse tempo estimado pode mudar? Pode. Eu posso ter uma decisão clínico-ocupacional, numa primeira avaliação, que vai mudar na segunda, na terceira, não tem problema nenhum. A cada ato médico executado, eu posso mudar o que eu vou atestar, o que eu vou colocar na minha atestação. Só para colocar que não precisam ser 15 dias consecutivos, tem um artigo 75 deste decreto, do Regulamento da Previdência Social, que coloca que nos últimos 60 dias, esses atestados podem ser somados, desde que sejam pela mesma causa, tá? Eu preciso me preocupar com isso como médico do posto de saúde, como médico do consultório, como médico assistente? Não precisa se preocupar, porque não é comum que seja um papel do médico do consultório ou do médico do posto fazer esse encaminhamento. Mas é importante saber, porque muitas vezes o paciente não vai ter esse encaminhamento feito, por exemplo, por um médico do trabalho da empresa. Então, alguns médicos podem precisar orientar o paciente corretamente, caso ele seja também um trabalhador, quanto à necessidade de pedir o encaminhamento à Previdência através do 135 da Previdência Social. Outro ponto importante que eu queria trazer, eu sei que o meu tempo provavelmente já está encerrado, mas eu vou tentar ser bastante breve para encerrar. Quando a gente lida com questões, por exemplo, fazemos um atestado médico, o médico do trabalho não aceita ou discorda do atestado, ou fazemos um atestado, vulgarmente conhecido como laudo, e o médico perito não concorda com aquele laudo, não concede para aquele nosso paciente um auxílio-doença, o paciente volta no consultório e a gente geralmente fica incomodado, irritado com essa situação, mas essa situação, ela tem amparo ético. Existe uma lei de 1949, ela foi modificada em 1956, que coloca que existe uma hierarquia entre médicos para abono de falta ao trabalho. E essa lei, ela é válida, ela foi validada pelo nosso conselho, foi validada também pelo Tribunal Superior do Trabalho, ela é válida até hoje. O que ela coloca? Que a doença será comprovada mediante, nesta hierarquia, atestado médico da instituição da Previdência Social, em primeiro lugar. Depois, médico do Serviço Social do Comércio da Indústria, médico da empresa por ela designado, médico a serviço das representações, aí fala aqui da época que o SUS não era unificado. E, por fim, médico de sua escolha. Então, vejam que o médico particular está em último lugar nesta chamada hierarquia. Sempre os alunos me perguntam questões sobre isso, né? Tá, tem uma hierarquia, mas eu vou dar um exemplo para vocês. E se o médico do INSS conceder um benefício previdenciário a uma pessoa e ela não estiver plenamente recuperada ao final do benefício? Isso é muito comum na minha especialidade. O paciente chega para mim ainda doente, não tem condições de exercer aquela atividade, e eu, teoricamente subordinado ao médico do INSS, quanto à decisão, tenho muitas dúvidas de como proceder. Uma coisa que eu sempre trago aqui é que a gente, em primeiro lugar, não pode fazer mal ao paciente. Isso é premissa básica, pétrea. Eu jamais posso colocar uma pessoa de volta ao trabalho, dizer que essa pessoa está apta, simplesmente porque a Previdência o liberou para voltar.
E aí o resultado final disso é o limbo previdenciário, em que nem a empresa recebe o paciente de volta, nem o paciente tem um auxílio-doença concedido. Mas isso também é assunto para outro momento. Então, só para colocar que o CFM já validou isso, eu trago um parecer aqui, dentre os vários pareceres sobre esse tema, tem esse de 1999, que coloca que os atestados médicos em desconformidade com a lei de 1949 são válidos, porém ineficazes para a finalidade de falta por motivo de doença, a não ser nas urgências. Aqui, o Tribunal Superior do Trabalho também validando. O que o médico deve fazer nessas condições? Quando ele discordar da opinião de um colega, ele tem que assumir o exame daquele indivíduo, daquele paciente. Ele tem que realizar um novo ato médico, ele tem que realizar uma nova anamnese, um novo exame físico e, principalmente, uma nova atestação. Outro ponto importante é diagnóstico. Posso colocar diagnóstico no atestado? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Às vezes os médicos dizem, olha, eu não vou colocar diagnóstico porque eu estou proibido pelo meu conselho. Tem que ter muito cuidado com isso, não é bem assim. O paciente precisa de um atestado para a Previdência, ele chama de laudo, laudinho. Na verdade, isso é um atestado médico. Embora o nosso conselho, o nosso código de ética médica diga que é vedado revelar diagnóstico, existem exceções. Motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Como é que se resolve isso? Quando a Previdência Social subordina a eficácia do atestado médico à colocação do CID. A gente resolve como está escrito no nosso Código de Ética Médica. Eu peço a autorização do paciente, ele autoriza, essa autorização tem que estar expressa no atestado, ou seja, eu coleto a assinatura do paciente no atestado, e esse atestado, então, vai conter as informações que eu julgo necessárias, importantes, e conforme a Resolução 1851, para que eu subsidie a decisão do perito no momento que ele for à Previdência Social. O que é que essa Resolução 1851 de 2008 acrescentou à nossa resolução base do atestado médico? Acrescentou a estrutura de um atestado, o que deve conter esse atestado para encaminhamento, por exemplo, à Previdência Social. Então, esse atestado precisa ter o diagnóstico, o resultado dos exames complementares, a conduta terapêutica, os dados têm que estar registrados de maneira legível. Aqui eu trago outra curiosidade que muitos médicos não sabem. O médico tem que se identificar como emissor mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, o atestado é válido mesmo que ele não tenha carimbo. Muitos desconhecem essa informação e muitas empresas exigem que tenha carimbo médico. Carimbo pode ser feito em qualquer esquina, pode ser feito no centro, vocês sabem bem disso. O atestado tem que ter também o prognóstico. Ah, mas eu não sei prognóstico, o que eu vou fazer? Coloque o prognóstico que você acha que sabe a partir daquela consulta. Ah, mas é a primeira consulta que eu estou fazendo para o paciente. Numa primeira consulta, pode ser possível obter alguns dados suficientes para que eu tenha um prognóstico parcial. Se eu realmente não tiver prognóstico nenhum, não coloco. Eu só posso colocar até o limite que eu posso atestar. Perdão. As consequências à saúde do paciente e tem que ter o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação, que vai subsidiar o parecer do perito. Por que eu coloquei em vermelho aqui? Desculpem. Porque é nesse ponto aqui que eu trago essa reflexão que eu acho muito importante. Mesmo que exista uma hierarquia entre médicos, a nossa resolução traz bem claro que é ao médico perito que cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário. Ou seja, se eu sou o médico assistente, eu estou no meu consultório, eu estou vendo que aquela pessoa está com o tendão rompido no supraespinhoso, e ele me diz que trabalha num local que ele precisa erguer o braço acima da cintura escapular 100, 200 vezes ao dia, e ele não tem condições de fazer isso, ele inclusive está com o ombro congelado, se ele recebeu alta do INSS e eu discordo da posição do perito, eu tenho direito e eu tenho autonomia de discordar, mas para isso eu vou ter que elaborar um novo atestado, fazer uma nova atestação. A mesma coisa o médico do trabalho. Eu não posso dizer que essa pessoa está apta para voltar ao trabalho. Eu até posso tentar ajustar a partir de uma restrição e observar como vai ser esse retorno com restrições específicas, desde que a empresa assim permita. Quando a empresa não permite, eu não tenho como dizer que essa pessoa, esse indivíduo, esse paciente está apto. Então, eu preciso fazer uma nova atestação e reencaminhar para que o perito avalie novamente, tome uma nova decisão. Pessoal, desculpem ter acelerado,
Só para finalizar, o último ponto, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa nova resolução 2187, perdão, 2297 de 2021. Ela revogou a resolução que tinha sido feita em 2018, tem pequenas modificações, mas o único destaque que eu queria fazer aqui, até porque a gente não tem muito tempo, é colocar que os médicos têm que se comunicar entre si. Quando um médico do trabalho solicita que o paciente obtenha um atestado sobre a sua condição, a partir do médico do posto, a partir do médico assistente, é uma obrigação ética que esse médico emita um parecer, emita um relatório, emita um atestado médico sobre as condições que ele está identificando, dentro dos limites que ele tem dentro do consultório. A mesma coisa em relação ao perito do INSS e a mesma coisa também nas duas vias, o médico do trabalho para o médico assistente, médico do consultório, médico do SUS. Então, eram esses os destaques que eu queria fazer. Esse é um tema muito precioso para mim, muito longo e cheio de particularidades, mas espero que eu tenha atingido o objetivo trazendo os tópicos mais importantes. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Tatiana Della Justina, que é médica especialista em otorrinolaringologia e em medicina do trabalho, mestre em distúrbios de comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, concluiu o doutorado em saúde pública em 2018, em Buenos Aires, foi perita judiciária concursada pelo Tribunal de Justiça e coordenadora da unidade médico-pericial do Departamento Médico Judiciário, além de presidente e secretária de Defesa Profissional da ASOGOT. Atualmente é conselheira federal efetiva do CFM, eleita em 2019 pelo Rio Grande do Sul e segunda secretária da diretoria do CFM. Por favor, com a palavra, a doutora Tatiana Della Justina. Muito obrigada, doutor Disseu. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo, cumprimentá-lo, né? Agradecer ao convite para estar aqui hoje com vocês. E, enfim, gostei muito da palestra que me antecedeu, do doutor Fábio. Felizmente, ele abordou coisas que nós temos coisas em comuns para abordar, mas o enfoque que ele deu foi um enfoque dirigido à medicina do trabalho e eu vou dar um enfoque mais na parte ética, tá? Então, realmente, parabéns, doutor Fábio, estava ótima a sua apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, eu vou falar, assim, alguns tópicos nessa nossa apresentação e principalmente vai ser assim, os tópicos vão ser sobre a abordagem ética, o conceito básico, os tipos de atestado, que é para o portador de doença, o atestado de saúde, o atestado de óbito, classificação dos atestados, falar um pouco sobre atestado ou declaração, né? A declaração de óbito, o atestado para os portadores de doença, né? Que é o atestado de falta ao trabalho, falta à escola, deficiência para ingressar no emprego, incapacidade, atestado de viagem, né? Para viagem aérea, tipo de pacientes que necessitam assistência especial, e atestados, por exemplo, para isenção de imposto de renda ou isenção de outros tributos, falar um pouco da LGPD, que é importante, né? E falar na pandemia que nós tivemos aí, que mudou diversas estruturas legais, né? E de resoluções dentro do Conselho, que tem a ver com tudo isso, né? E falar um pouco da prescrição eletrônica, que também vai colocar também os atestados, né, que são por esta via. Essa primeira frase que eu falo aqui é realmente importante, que a consciência é o melhor livro moral e é o que menos se consulta, né? Uma frase do Blaise Pascal. Conceito, só um pouquinho que eu vou diminuir aqui para poder ver melhor aqui. Bom, falando no conceito de atestado, o professor Dr. Agostinho José de Souza Lima é um emérito professor que em 1904 ele criou um conceito, né? Ele ensinava a medicina legal e ele criou um conceito sobre esse atestado, o que significa, né?
O professor Agostinho, ele foi o presidente da Academia Imperial de Medicina, que depois, atualmente, Academia Nacional de Medicina. Então, ele diz o seguinte, que o atestado ou certificado médico é uma afirmação simples, por escrito, de um fato médico e suas consequências. Então, ele tem que atingir objetivos éticos e práticos para ser entendido tanto pelo paciente como para a instituição a qual o documento vai se destinar. E o médico que faz esse atestado, ele tem que estar devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. Então, atestado para o portador de doença, que pode agregar... um momento aqui. Entre outros, o atestado de comparecimento ou o destinado ao acompanhante, ambos são fornecidos de acordo com o livre-arbítrio do médico, né? O atestado de saúde, atestado de óbito. Um momento aqui. Então, a classificação dos atestados, né? Eles podem ser os atestados oficiosos, que vão ser relacionados à ausência no trabalho ou na escola, né? São solicitados para provar a existência de algum problema que levou à ausência das suas obrigações, né? Os administrativos, licença abono de faltas, que interessam ao servidor público para fins de licença, para fim de aposentadoria ou mesmo justificar faltas. E os judiciários, que são solicitados pelo juiz e interessam à administração da justiça. Tanto o atestado como as declarações de comparecimento, elas têm o mesmo peso ético. Inverdades ou imprecisões de qualquer natureza em algum dos dois podem acarretar infração ética. Pode haver devolução de atestado médico? Sim. Falta a assinatura do médico. Falta o nome e o CRM do profissional. A ausência da especificação sobre os dias de afastamento. Ou se o documento é ilegível. Isso o Dr. Fábio falou exatamente do carimbo, que não é a parte importante. A parte importante são os dados que devem constar no atestado. Agora, é muito importante que fique claro que revelar diagnóstico sem autorização do paciente é quebra de sigilo. É uma infração ética. Declaração de óbito. É o documento que confirma o óbito. Ele é fornecido ao médico pelo paciente que vinha prestando assistência, né? Ele define causa mortis, ele vai responder aos interesses de ordem legal, ética ou médica sanitária, e ele vai servir de base para documentos de sistema de informação sobre a mortalidade, né, no Ministério da Saúde. As estatísticas de mortalidade são produzidas com base na declaração de óbito. Tem também a certidão de óbito, que na verdade é o documento emitido pelo cartório, declaração pelo médico e a certidão de óbito pelo cartório, usando os dados da declaração de óbito. O atestado para o portador de doença. Ele pode ser utilizado para fins de falta ao trabalho, à escola, comprovação de deficiência para um emprego, para assumir um emprego, viagem aérea, os pacientes que necessitam de cuidados especiais, declaração de incapacidade ou de familiar e outros aqui, que nós vamos especificar. Os atestados para justificar o trabalho. Ele pode ser fornecido pelo médico ou pelo odontólogo. O Dr. Fábio frisou bem isso, né? Não são todos os profissionais que podem emitir atestado, de acordo com o nosso Código de Ética Médica, né? Depois do exame clínico, sempre, né? Se necessário, alguma realização de algum exame laboratorial ou de imagem, afirmando que essa pessoa, né, que faltou ao trabalho, está cometido por uma doença que impede comparecer ao trabalho por um determinado tempo. O diagnóstico sempre com a autorização do paciente. O paciente tem que autorizar que seja escrito esse diagnóstico. Faltas à escola.
quando o médico atender um aluno, né, de uma determinada escola. Ele é responsável, se ele acha que é necessário um atestado, ele vai ser o responsável para fornecer esse atestado. Mas ele tem que, esse documento, ele só vai poder ser emitido depois de um exame físico. Vai constar a quantidade de dias que o aluno precisa para se restabelecer, e se for solicitado pelo paciente ou os responsáveis desse paciente, o diagnóstico, sempre com orientação do interessado das implicações quanto ao sigilo médico. Em situações muito particulares, quando é uma doença que, por exemplo, deve ser comunicada à vigilância sanitária, né? Então aí o médico tem que fazer uma ponte com o serviço médico da escola para que se tomem as providências necessárias. Pacientes que necessitam de assistência especial em viagens aéreas. Viagens aéreas que os pacientes às vezes necessitam determinados cuidados médicos específicos. Então o médico pode atestar isso num documento médico, a empresa aérea, dizendo qual é o grau da deficiência, o tipo de assistência que precisa ser dispensada durante o voo ou imediatamente após o voo, né? Então, são os passageiros, por exemplo, portadores de alguma deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, idosos, né, a partir de 60 anos com mobilidade reduzida, ou outro problema, crianças de colo, mulheres em final de gestação, entre outros, né? Crianças desacompanhadas também são consideradas especiais, mas quando elas são saudáveis não vão necessitar de documento médico. Atestado para isenção do imposto de renda, liberação de IPI, entre outras. Por motivo de doença, deficiência ou condição especial, são solicitados aos médicos atestados para isenção de imposto de renda, obtenção de passe livre para transporte, liberação de IPI para compra de veículos, entre outras coisas, né? E é necessária uma avaliação física do médico, médico de serviço público, que vai atuar como uma espécie de perito, na verdade, daquele paciente, que não é exatamente porque o perito não pode ser assistente, né? Ele vai dar um atestado dizendo o que tem, ou então ele vai fazer um laudo pericial e não pode atender essa pessoa, né? Se for comprovada a condição que é capaz de levar à isenção. No caso de isenção de imposto de renda, é o perito, tá? Em boa parte dos casos, além do atestado de um colega assistente, o perito vai fazer um relatório detalhado, no qual vai ser indicado o diagnóstico, os detalhes do tratamento úteis para subsidiar a decisão. Vocês vão ver aqui, já viram com o Dr. Fábio, que existem basicamente dois tipos de atestado. É o atestado do médico assistente, que não tem o CID, se o paciente não quiser, mas o atestado para fins periciais, como é esse caso aqui, por exemplo, vai ter uma isenção de imposto de renda. Esse atestado tem que ser detalhado e tem que ter o diagnóstico. Os pacientes o atestado para isenção do imposto de renda, os portadores de doenças graves, ou como pessoas que tiveram um acidente de trabalho, portadores de moléstia profissional, ficam isentos de pagar imposto de renda sobre os rendimentos relativos à aposentadoria e pensão, né? E essas doenças aqui enumeradas, elas permitem a modalidade de isenção de imposto de renda. Atestado para passaporte de isenção no transporte. Na cidade de Porto Alegre, por exemplo, tem direito ao passaporte de isenção nos ônibus pessoas que têm deficiência auditiva, alguma deficiência física, mental ou visual, doentes de AIDS em tratamento e menores carentes em situação de vulnerabilidade, vinculados à FASC, tá? Que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Atestados para liberação de IPI, IOF e outros impostos. Condutores com deficiência física completa ou parcial têm direito à isenção de impostos sobre produtos industrializados, né? Também outros impostos aqui. Isso chega mais ou menos em torno de 30% no desconto todo, tá? Para pacientes não condutores, a isenção refere-se ao IPI e ao IOF.
O que interessa é que todos esses benefícios dependem de um laudo de avaliação, na verdade, um laudo pericial, emitido por prestador de serviço público de saúde ou de serviço privado de saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS. Atestado de saúde. Prática de atividade física ou esportiva. Quem já não recebeu em consultório esse tipo de solicitação, né? Para testar a condição de saúde, para entrar numa academia, para praticar algum esporte, mas não é tão simples. O médico tem que refletir sobre o conhecimento sobre a situação desse paciente e riscos presentes nessas práticas, né? Na dúvida, é melhor evitar ações imperitas. A atitude ética não fornecer o documento, orientando o paciente a procurar um colega em condições de fazê-lo. O atestado de saúde ocupacional, o Dr. Fábio já falou bastante, né? Que é um documento utilizado como referência nos processos médicos de trabalhadores e auxilia na decisão quanto ao seu destino profissional. Habitualmente, o médico do trabalho fornece, né? O que eu trouxe aqui, assim, em termos de infrações éticas por emitir atestado? É importante saber, frisar isso, porque são riscos que o colega vai correr se fizer alguma coisa dessas aqui. Por exemplo, emitir atestado sem a realização de consulta. Não pode, né? Não pode cobrar pelo atestado quando não houve o atendimento que justificasse, né? Infração ética. Atestar saúde ou doença em período anterior ao atendimento, normalmente, é uma infração ética. Revalidar atestado de saúde, atestado médico de outro médico, sem examinar o paciente. Rasurar o atestado, também é uma infração. Emprestar formulário pessoal de atestado a outro médico, também não dá. Deixar assinado atestado em branco, muito menos. Tá? Abandonar carimbos e formulários que possam identificá-lo em locais que possibilitem o uso sem a sua autorização. Isso é bem importante. A gente acha que não acontece nada, mas se alguém que trabalha no local, enfim, às vezes locais públicos, é muito complicado isso, a pessoa se vê numa situação bem difícil depois para explicar. Basicamente, as resoluções do CFM sobre atestado, o Dr. Fábio já mencionou, que é a resolução 1605 de 2000, que fala sobre o consentimento, né? O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica. A resolução do atestado, que é a 1658 de 2002, é parte integrante do trabalho do médico. Não pode importar em majoração de honorários em função disso. Aqui a diferenciação, a resolução 1851 de 2008, basicamente ela altera a resolução anterior, que é a 1658, especificando mais esses dados aqui, mas principalmente por permitir, nesse parágrafo único, que quando o atestado não for dado para fins assistenciais, quando for para fins periciais, ele deve observar todos esses itens aqui: diagnóstico, resultado de exames complementares, conduta terapêutica, prognóstico, consequência à saúde do paciente, provável tempo de repouso. Os dados devem ser registrados de maneira legível, identificar-se como emissor mediante assinatura, carimbo ou número de registro do Conselho Federal de Medicina. Eu também trouxe a resolução mais atualizada aqui, que substitui a 2183, que é sobre os médicos do trabalho, né? E eu considerei muito importante esse item 3, parágrafo 3º do artigo 1º, na qual é mencionado que o médico do trabalho pode sim discordar dos termos de atestado médico emitido por um outro médico, desde que ele justifique a discordância após feito, né, um devido exame clínico do trabalhador e assumindo a responsabilidade pelas consequências dos seus atos, né? Aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, que é bem importante isso,
ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018, mas ela passou a valer a partir de agora, setembro de 2020. E ela fala a respeito da privacidade dos dados do paciente, inclusive dando multas para as instituições que não se derem conta da importância da inviolabilidade, da intimidade, da honra, da imagem das pessoas que passam pela clínica aí de vocês, por exemplo, tá? Então tem vários itens aqui, não vou ler todos, desnecessário, mas só é importante lembrar que existe, né? O armazenamento e o manuseio do prontuário do paciente são regidos por essa lei e pela Lei 13.787 de 2018. A Lei 13.787, ela valeu desde que foi promulgada, desde dezembro de 2018, e fala sobre digitalização, guarda, armazenamento e manuseio de prontuários eletrônicos do paciente, né? E essa outra lei, a 13.853 de 2019, cria a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, veio a pandemia de Covid-19, né? E com a pandemia de Covid-19 veio aquela enorme quantidade de regras e normas e portarias que viraram a vida da gente de cabeça para baixo, né? Foi uma situação muito difícil, ainda não terminou, mas ela felizmente já está terminando. A gente espera que quanto maior percentual de pessoas vacinadas, que ela ela passe, né? Ela já está passando e é isso que a gente gostaria. Nessa lei 13.979 de fevereiro de 2020, ela dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de dezembro lá de 2019. Antes de falar nessa portaria, aconteceu o decreto legislativo número 6, no mesmo dia 20 de março de 2020. E esse decreto legislativo estabeleceu o estado de calamidade pública, que mudou várias outras leis, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal. E depois, no mesmo dia, foi publicada a Portaria 467, que dispõe um caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, previstas no artigo 3º da Lei 13.979, decorrentes da pandemia, que são lá todas as situações de quarentena, de vacinação, enfim, várias coisas que tem nessa lei. Na portaria 467, no artigo 6º, fala sobre a emissão de receitas e atestados médicos à distância, que seria válida em meio eletrônico, mediante assinatura eletrônica, por meio de certificados emitidos pelo ICP Brasil, uso de dados associados à assinatura do médico, de tal forma que qualquer modificação posterior possa ser detectável, o atendimento dos requisitos de identificação, associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico, se admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for entregue o documento. Fala sobre, tem um parágrafo primeiro lá, o atestado médico, que tem que ter a identificação do médico, incluindo nome, CRM, identificação de dados do paciente, registro de data e hora do atendimento, duração do atestado. Essa portaria aqui, ela também proporcionou um projeto de prescrição eletrônica do CFM, a partir disso, né? E o uso de dados associado à assinatura do médico feito de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável, observar requisitos previstos
em atos da Agência de Vigilância Sanitária. O CFM está estudando e já está, na verdade, quase no final aí de ampliação de uso de certificação digital para todos os médicos. O projeto de prescrição eletrônica é fruto de ações conjuntas do CFM junto com o Conselho Federal de Farmácia, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e tem mais outros tantos institutos, porque isso é uma coisa tão dinâmica que às vezes é complicado. Fora tudo isso, eu não coloquei aqui, mas existe a lei da telemedicina que está vigindo, que é a Lei 13.989 de 2020, que não tem nenhuma regulamentação especial quanto ao trabalho do médico, né? Infelizmente, isso tudo nos pegou de surpresa, né? Tinha uma resolução que foi muito contestada, foi revogada sobre a telemedicina, e aí quando aconteceu a pandemia, acabou que os médicos tiveram que fazer, né? Tudo sem grandes regulamentações. Então, a gente está vendo alguns absurdos, algumas situações que não deveriam ocorrer, mas que estão ocorrendo, mas que nós estamos fazendo, elaborando uma nova resolução de telemedicina, e também vai sair uma outra lei de telemedicina. Por enquanto, na vigência da pandemia, está valendo a 13.989 de 2020. Bom, essa é uma frase importante de efeito aí, que o nosso caráter é o resultado da nossa conduta. É uma frase antiga, mas que ela é atemporal. Muito obrigada a todos aí. Mas o agradecimento à doutora Marta Fonseca da Silva e Silva, que representa a Unimed, Associação do Noroeste de Juí, a seccional de Santo Ângelo. Nós agradecemos também ao Dr. Marcos Christensen, representante da Unimed da Fronteira Noroeste de Santa Rosa, e a doutora Cláudia Marieta Machado Barros, da Unimed Planalto Central Geral, de Cruz Alta. E por necessária obrigação nossa, agradecer também a representante do Departamento Universitário, a acadêmica que nos acompanha com grande interesse, obviamente, e que terá mais uma especialidade a buscar, alternativa de mais tarde ser divulgada entre os seus colegas, que é a medicina do trabalho. Devolvo a oportunidade da nossa jornalista encerrar com os agradecimentos que merecem ser feitos. Por favor, Ana. Obrigada, doutor Dirceu. Antes de nós chamarmos os nossos convidados das seccionais e das Unimedes, nós temos algumas perguntas para os nossos palestrantes. Eu vou iniciar com a pergunta da Maria Eduarda Neves da Silva. Ela está solicitando alguns norteadores e informações mais gerais a respeito de atestados psiquiátricos aos nossos palestrantes. Doutora Tatiana, como a senhora prefere? Olha, eu acredito que o Fábio possa esclarecer, porque basicamente, do ponto de vista ético, não há nenhuma diferença entre atestado psiquiátrico ou de qualquer outra especialidade. Talvez, do ponto de vista da questão do trabalho, o doutor Fábio possa esclarecer. Perfeito. Então, antes de tudo, eu queria realmente parabenizar a apresentação da doutora Tatiana, realmente foi muito legal. Eu acho que se encaixou muito com a minha, né? Embora nós não tenhamos combinado, pode até não ter parecido, mas ficou bem conectada, né? E agradeço demais essa imensa experiência, né? Eu estou aqui aprendendo bastante também. Maria Eduarda, isso é um tema recorrente quando eu apresento essa aula sobre os limites éticos para os meus alunos, principalmente os alunos da pós-graduação, porque a gente tem muitos psiquiatras lá. E a maioria deles sempre diz assim, puxa, eu sempre coloco tempo indeterminado. Eu bato muito nessa tecla, assim, tem que ter muito cuidado. O tempo indeterminado, ele não está errado. Agora, se você realmente analisar bem aquele seu paciente, a história natural daquela doença, você sabe, aquilo é um transtorno bipolar do humor com episódios graves?
houve tentativa de suicídio, está difícil o manejo, você está trocando o esquema de antidepressivo e de estabilizador do humor pela quarta vez, você tem uma expectativa. Com aquele estabilizador do humor, com aquela geração, com aquele medicamento específico, você já vai ter uma experiência que você conhece na sua prática médica, você tem uma expectativa, você tem um prognóstico daquilo que você conhece do seu paciente na relação com esse tipo de medicação que você está supondo que vai ser útil nessa quarta tentativa, por exemplo, de trocar o esquema terapêutico. Então, é melhor que você ateste o máximo que você puder atestar com essas informações que você tem do seu conhecimento médico, em vez de simplesmente reduzir tudo isso a um atestado de afastamento por tempo indeterminado. Então, se você quer impor, por exemplo, impor não, acho que essa palavra não é adequada, mas se você quer colocar o carimbo de uma gravidade para que o médico, o colega perito do INSS entenda a mensagem que você está passando, descreva um pouco mais. Diga quantas situações, por exemplo, de suicídio teve. Obviamente que, como a doutora Tatiana frisou, eu também falei na minha palestra, sempre com autorização do paciente. Aliás, outra dica que eu costumo dar. Os alunos me perguntam, eu coloco assim, autorizo a colocação do CID neste atestado? Eu digo não. A minha sugestão, com base nas resoluções, nas normas, muitas das quais a doutora Tatiana também abordou, autorizo as informações acima. Nem sempre o CID vai ser a informação mais sensível. Às vezes você vai descrever informações super sensíveis naquele atestado, um atestado mais amplo, mais completo, por exemplo, que vai para a Previdência Social, você vai descrever informações que são mais sensíveis na história natural daquela doença do que o CID propriamente dito. Então, é importante você dialogar com o seu paciente, combinar muito bem quais são os limites do que você vai atestar ali. A mesma coisa para o representante legal. Então, acho que em psiquiatria não diverge muito das demais especialidades. É importante atestar o que você sabe, o que você está vendo, e que você tem condições de atestar com os limites do ato ou dos atos médicos que você praticou até então. Espero que eu tenha conseguido responder. Nós temos agora uma pergunta do Dr. José Renato Grisolha, e ele questiona o seguinte: quanto à cobrança daqueles laudos enormes de seguro de pessoas que foram a óbito, seria ética a cobrança? Aí ele diz, particularmente, acho que não faz parte do ato médico. E agora ele pergunta qual a opinião dos nossos palestrantes. Doutora Tatiana, acho que Pois pessoa ideal nesse momento. Pois é, eu queria entender a pergunta exatamente. Atestado. Pode repetir, por favor? Atestado para seguro? Claro, doutora. Ele disse o seguinte: quanto à cobrança daqueles laudos enormes de seguro de pessoas que foram a óbito, seria ética a cobrança? O atestado de seguro não é um atestado que o médico assistente faça, sabe? Existe uma legislação específica para isso. Normalmente é outro médico que vai fazer, porque tu vai especificar detalhes que tu não pode fazer do teu paciente isso, né? O atestado de óbito tem que acompanhar esse doente para poder estabelecer esse atestado, entende? Sem acompanhar o doente, tu não pode fazer, tá? Doutor Grisolha encaminha agora um esclarecimento à própria pergunta, indicando que são atestados para seguradoras. Isso, existe uma legislação específica para isso, para atestado de seguradora, sabe? Porque justamente tu, como médico assistente, tu não deves te propor a escrever todas as coisas, tá? Agora, o atestado de óbito, tu tens que preencher de acordo se tu atendeste realmente aquele doente. Tá? Essa é a orientação que posso te dizer. Se tu não atendeu, tu não pode fazer o atestado. Talvez eu possa complementar o que a doutora Tatiana colocou. A obrigação ética do médico é realmente elaborar um atestado médico do ato médico praticado. Se a seguradora exige
um formato específico, informações específicas. O ideal, como a doutora Tatiana colocou, é que a seguradora tenha um médico credenciado que possa fazer esse papel. No entanto, não é incomum que o médico, até mesmo do posto, do consultório, receba de uma seguradora que não possui médicos credenciados, a incumbência, através do seu segurado, de ter um laudo para a seguradora realizado. O que normalmente se orienta em relação a isso? Este é um laudo pericial. Você deixa de realizar um ato médico comum, como médico assistente, e passa a exercer o papel de um perito. Portanto, para isso, para preencher no ato pericial aquele documento, você pode cobrar a parte, independente do ato médico que você está executando dentro do seu consultório. Exato, é uma função Doutor Fábio, é uma função pericial, não é uma função assistencial esse preenchimento. doutor Fábio e doutora Tatiana, isso não conflita com a iniciativa de ele ser perito de um paciente que ele iniciou o tratamento e concluiu um tratamento? Ele é perito do próprio paciente? Não, ele não pode ser perito do próprio paciente. Nessa circunstância? Não. Mas é que o atestado de óbito é uma coisa... Não, tirando o atestado de óbito, o atestado para a seguradora. Não, ele não deve preencher, ele não pode fazer esse papel. Correto. Não pode. Na realidade, ele não pode exercer o papel de perito no sentido de ter uma relação conflituosa com o papel que ele exerce como médico assistente. Esse conflito não pode existir. Agora, se ele precisar, se ele puder, se ele tiver condições, sem ultrapassar o limite ético dessa relação, de estabelecer informações que a seguradora está pedindo sobre o que ele já sabe, o que ele já conhece, do que ele está acompanhando, a configuração desse preenchimento do documento da seguradora é uma configuração que se aproxima de uma perícia, pelo ato pericial, mas é diferente, por exemplo, de ser um perito, como é o caso do perito do INSS, é outro tipo de perícia, né? Então, nessa situação só não pode ultrapassar os limites que implicaria uma perícia de ter que decidir algo que ele, na posição de médico assistente, estaria parcial nessa decisão, né? Então, muito bem colocado pela doutora Tatiana. O Pedro Zorato fez a seguinte observação no nosso chat, caso nossos palestrantes queiram fazer algum comentário a respeito. Ele diz o seguinte: importante lembrar que o sigilo médico permanece mesmo após o óbito do paciente. Me refiro ao médico assistente. Se os nossos palestrantes gostariam de fazer algum comentário a respeito dessa observação do Pedro Zorato. Não, claro. Ele não pode... O sigilo é o compromisso do médico. Exatamente. Permanece. Fábio, queres complementar? Não, exato. Permanece o sigilo. Tem que respeitar e tem que respeitar também eventuais exceções a esse sigilo que estão lá no nosso código de ética que nós apresentamos. Justa causa ou dever legal? Bom, eu gostaria de agradecer agora o Dr. Fábio e a doutora Tatiana, e eu convido agora o Dr. Fábio para realizar a sua fala de encerramento, pois nós estamos nos direcionando para o final do nosso evento. Para mim foi um grande prazer, né? Estou muito orgulhoso de estar aqui e fico muito feliz de poder estar contribuindo com esse tema, junto aqui dessa potência aqui, a doutora Tatiana, né? Que prazer. É um tema que é muito precioso para mim, já faz 14 anos que eu lido com esse tema, né? Dou aula sobre esse tema, é a aula que eu mais gosto de dar na graduação, então tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas que bom que a gente conseguiu, nesse curto período de tempo, abordar os assuntos que possam ser mais interessantes dentro do tema atestados médicos. Então, muito obrigado. Eu posso falar? Por favor, claro, doutora. Pode realizar a sua fala final, por gentileza. Então, para mim foi um imenso prazer poder ter estado aqui e ter colaborado de alguma forma, esclarecendo determinados pontos que são importantes. Eu até, inclusive, do ponto de vista pessoal, acho que
os médicos, especialmente os recém-formados, saem com muito pouca base ética para que exerçam a sua atividade. Eu acho que a ética médica ela tem que ser mais falada, mais divulgada, e é da nossa missão, da nossa função, né, poder esclarecer. Então, eu me coloco desde já à disposição de todos. Acho que a palestra, a apresentação que me antecedeu, o Dr. Fábio, foi excelente. Realmente nós não combinamos, falamos de um tema semelhante com abordagens diferentes e eu acho que era essa a proposta. Muito obrigada, me coloco sempre à disposição de todos, tanto como palestrante, como também como conselheira, né? Porque essa é a nossa função, estar à disposição dos colegas. Ana, me permite um minuto apenas? Claro, doutor Disseu. Agradecer aos dois colegas que ofereceram um volume significativamente importante de conhecimento aos demais colegas que também assistiram essas duas palestras. E acredito que, em nome da Anhiggs, o doutor João Rogério poderá encerrar, dando o seu agradecimento em nome da diretoria que representa. Primeiramente, Ana, tu poderia solicitar que os colegas lá das seccionais pudessem também ter um momento, né, para poder esclarecer e agradecer também a participação? Com certeza, doutor João Rogério. Então, agora, para falar em nome da Associação Médica do Noroeste, eu convido a doutora Marta Fonseca da Silva e Silva, que é presidente da entidade, para realizar sua fala. Alô, som? Tá ouvindo? Sim. Boa noite. Então, eu quero agradecer à doutora Fabiana e ao doutor Fábio pela excelente fala, tão esclarecedora e qualificada. Agradeço e parabenizo a Anhiggs, né, pela dedicação, pelo esforço, pelo empenho, pelo investimento em mecanismos que nos permitam participar desse tipo de evento novamente. Agradeço a parceria e ao apoio do Hospital Noroeste, Unimed Noroeste, e a Unimed Noroeste também. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marta. Eu convido agora, em nome da Unimed Planalto Central RS, a doutora Cláudia Marieta Machado Barros, para dar o seu boa noite e realizar a sua fala. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, então, a Anhiggs, que proporcionou e que promoveu esse evento, que permitiu a participação das Unimedes, dos médicos do interior, né, levando esse assunto relevante para todas as regiões do estado, e esse projeto que é muito interessante, nos aproxima, né, dos colegas. Quero saudar as Unimedes as outras Unimedes, Fronteira Noroeste, Missões e Noroeste, né, saudar os colegas da Unimed Planalto Central e agradecer especialmente ao doutor Fábio e à doutora Tatiana pela brilhante palestra que foi realizada sobre esse assunto relevante, muito relevante na nossa prática médica, né? Então, em nome da diretoria da Unimed, agradeço e desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia. Agora sim, para realizar a sua fala de encerramento, eu convido o coordenador da Caravana Digital Anhiggs e diretor da nossa entidade, doutor João Rogério Bittencourt. Inicialmente, né, eu queria, então, agradecer a presença de um dos nossos conselheiros eleitos, doutor José Renato Grisoli, que tem, em todas as atividades de caravana, tem participado. Isto que se possa cada vez mais multiplicar, viu, doutor Grisoli? E me dando, né, os agradecimentos, eu queria agradecer, então, a presença do Fábio, que já de outras atividades já vem dando um pouco do seu tempo, para fazer e poder trazer um pouco mais de conhecimento para todos nós. E a Tatiana, que a gente, incansável dentro do CFM, como conselheira, né, representante nossa lá, médica, para trazer essa fortificação. E nada mais, no final, então, dizer que o doutor Disseu, como nosso decano dessa nova diretoria, é um dos reativadores das caravanas, ou seja, idealizador de um movimento
em que com a pandemia ficou um pouco diminuído as atividades, e que dentro dessa nova realidade, então, incumbeu para mim, através do nosso presidente, Dr. Gerson Junqueira, de dar novamente a cara para as caravanas e nós, dentro de um protagonismo do médico gaúcho, poder integrar a Anhigos como guarda-chuva, como eu sempre falo, as sociedades médicas e as sociedades de especialidades. Hoje nós estamos reintegrando esses 3 entes, que estavam um pouco, talvez, adormecidos. Eu fico muito feliz porque se consegue hoje fazer uma atividade híbrida em que o pessoal de Ijuí está reunido, fazendo uma atividade com todo o Estado, trazendo conhecimento de um tema extremamente importante, algo que hoje o atestado médico fica banalizado, e a gente sabe que o médico lá na ponta, muitas vezes ele não está preparado para fornecer um atestado à altura. Nós, como médicos do trabalho e como perito médico, trabalhando em perícia médica também, que eu sempre digo que é o outro lado da atividade de ponta, porque lá vai a questão da judicialização dos atos que foram feitos dentro do atendimento e do fornecimento atestado. Então, isso é muito importante que a gente comece a ter um olhar diferente para esse tipo de conduta e tipo de aporte. E eu queria, então, em nome do nosso presidente, poder agradecer a participação de todos e já comentando que nós estamos comemorando, nesse mês agora de outubro, os 70 anos da Anhigos. Então, é uma festividade em que não é pouco para uma instituição forte, como sempre foi. E nós temos que estar muito fortalecidos, principalmente, né, nas ações e nas atividades nossas médicas, para que a gente consiga ter um protagonismo médico dentro de todo o Estado, até no Brasil. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos, Fábio, Tatiana, e a presença de todos nós, certo? Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos, então. Pessoal, eu gostaria apenas de agradecer a participação dos nossos palestrantes, doutor Fábio, doutora Tatiana, agradecer também a doutora Marta de Juí, doutora Cláudia de Cruz Alta, a Nathalie, representante do nosso departamento universitário que estava presente, prestigiando o nosso evento, o doutor Dirceu, seccionais, Unimedes e demais instituições parceiras dessa edição e, claro, o nosso público que prestigiou o nosso evento hoje. Nós lembramos que os certificados do evento serão disponibilizados na primeira semana de outubro, com notificação da Simpla por e-mail, e avisar também que a gravação completa do evento estará disponível no YouTube da Anhigos.